Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. 2 horas. As notícias com Teresa Freire. Boa noite. O incêndio em Alijó, no distrito de Vila Real, continua com 2 frentes a arderem, mas a Proteção Civil acredita que os trabalhos podem evoluir favoravelmente durante a noite. O fogo lavra desde a 1 da tarde, conta agora com mais de 600 bombeiros no terreno e quase 200 meios terrestres. À Rádio Observador, o comandante subregional de Emergência e Proteção Civil do Douro, Miguel Fonseca, explica que a noite deve facilitar o combate ao fogo. A noite é sempre um bom momento para a abertura de algumas janelas de oportunidade, para que efetivamente, até porque com a baixa da temperatura, sempre potencia aquilo que é o êxito das operações que estão a ser efetivadas. Se bem que, tendo em conta a dificuldade das acessibilidades e também as fortes rajadas de ventos que vão fazendo sentido, continuam desde o início a ser um dos problemas, mas acreditamos, porque a informação que temos é que os trabalhos estão a decorrer, pelo menos de acordo com o planeado, que tudo se fará para que durante a noite consigamos debelar e mitigar esta situação. Miguel Fonseca, que garante ainda que não há populações em risco. Tínhamos 2 aldeias na linha de prevenção de incêndio, a aldeia de Freixo e de Ribalonga, que efetivamente estavam-nos a apresentar alguma preocupação, mas realizaram-se também vários processamentos de meios com a função de defender perimetricamente estas populações, e estaríamos já as autoridades também preparadas em caso de necessidade para confinar as pessoas, até porque um dos problemas é a afetação das difíceis acessibilidades para estas aldeias pelas linhas de incêndio, e não iríamos estar a pôr em risco as próprias pessoas realizando ações de evacuação, e por isso a opção seria, em caso de necessidade, fazer confinamento. Neste momento ainda não foi preciso adotar essas medidas. Miguel Fonseca, comandante subregional de Emergência e Proteção Civil do Douro, em declarações à Rádio Observador, o fogo obrigou ao corte do IC5 nos 2 sentidos entre Pópulo e Alijó. A Proteção Civil diz que a estrada só reabre quando houver condições de segurança. Sobre os exames nacionais, o Ministro da Educação considera que tem condições para continuar a transformação no Ministério. Fernando Alexandre admite que houve uma crise de confiança, mas não considera que isso deva ditar o afastamento do cargo que ocupa. Sobre a segunda fase dos exames, diz que está confiante de que o processo vai correr melhor. Nós estamos a trabalhar para isso. Obviamente, foi feita uma avaliação muito exigente para garantir isso. Não lhe vou dizer que não há riscos, há sempre riscos, e volto a dizer, em papel também há riscos. Fizemos processos de digitalização, fizemos imensas mudanças. Ao fim de mais de 2 anos tivemos um problema grave, é verdade, mas estamos a corrigi-lo. E se não fosse possível corrigi-lo, obviamente, eu já tinha apresentado a minha admissão, mas eu estou a resolver o problema, eu com a minha equipa. Os alunos vão ter a classificação, vão ter formas de a verificar, e nós vamos avançar nesta grande reforma que estamos a fazer no Ministério. O Ministro da Educação, que considera ainda que houve um alarmismo exagerado em torno do processo de avaliação dos exames nacionais. Há uma certeza que eu tive desde o início do processo, é que no final os alunos poderiam ter a nota correspondente ao trabalho que fizeram durante o seu percurso escolar. Porquê? Porque os exames estiveram sempre guardados em segurança nas instalações da Imprensa Nacional Casa da Moeda. E por isso, de facto, houve um alarmismo exagerado, porque os exames existem, estão guardados, estão protegidos, e todas as situações que têm vindo a público e que nós tornamos sempre muito transparentes, de incorreções, de erros, de desconformidades que resultam de várias dimensões, têm vindo e podem ser corrigidas e vão ser corrigidas. O Ministro da Educação, Fernando Alexandre, na grande entrevista da RTP. O Ministro da Defesa diz ter muito orgulho no Ministro da Educação e destaca os resultados do trabalho feito pelo Ministro da Administração Interna. Nuno Melo sai em defesa dos colegas de governo. Quando questionado sobre a polémica dos exames nacionais esta tarde, Nuno Melo deixa elogios a Fernando Alexandre. E quanto ao Sr. Ministro da Educação, só lhe posso dizer, é um grande Ministro. É um grande Ministro. E quando vamos na rua e ouvimos os professores, nós, não os sindicatos, quando ouvimos os professores, ou melhor, não um ou outro sindicalista, quando ouvimos os professores, vemos neles o reconhecimento pelo que está a ser feito,
pela justiça que foi conseguida, pela resolução de problemas antigos. E a vida é um contínuo, não é definida por um episódio, mesmo que esse episódio possa ter corrido um bocadinho pior. Nuno Melo, que sobre Luís Neves diz que o ministro há de dar todas as explicações sobre os casos em que está envolvido. O Ministério da Administração Interna, a Defesa Nacional, a Agricultura e o Ambiente a trabalharem coordenadamente, sentando à mesa todas as entidades que tutelam, para que consigamos dar muito melhores respostas naquilo que é a defesa do património e aquilo que é a defesa de muitas vidas que de outra forma poderiam ser prejudicadas. E este trabalho que é interdisciplinar e interministerial parte em grande medida da administração interna. E por isso, desse ponto de vista, é tudo o que tenho a dizer, sendo que quanto ao mais, o Sr. Ministro próprio já disse que dará todas as explicações quando entender que as deve dar. Logo, não sou eu que tenho que dar explicações, que o próprio Sr. Ministro dará. As declarações do presidente do CDS e também ministro da Defesa sobre as polémicas do governo nas comemorações dos 52 anos do CDS no Jardim da Amnistia Internacional. No Palácio de Belém, recordou-se durante a tarde o músico Luís Represas. O músico que morreu hoje, aos 69 anos, foi homenageado no Palácio de Belém. As músicas cantadas por artistas tiveram a ser emitidas junto ao Palácio, a partir de colunas colocadas nos jardins, voltadas para a rua. E Beatriz Félix, muitos não ficaram indiferentes. Foi uma tarde diferente em Belém. No dia em que o país perde uma das maiores referências do mundo da música, somam-se as homenagens e o Palácio faz ecoar a voz de Luís Represas. O passeio dos turistas fica hoje marcado por uma paragem a mais para perceber se a música é hábito ou é especial e multiplicam-se os vídeos feitos com algumas das músicas mais conhecidas interpretadas pelo artista. Um dia selei a 125 azul. Foi sem mais nem menos. Os mais jovens parecem apenas conhecer o nome de Luís Represas através dos pais de gerações já mais próximas do estrovante. Cidália está num banco do jardim a ouvir a voz que, mesmo sem ter conhecido, recorda com alegria. Pessoalmente não conhecia, mas gostava muito dele. Para Cidália, Luís Represas é sinónimo de memória. Gosto realmente do cantor, mas normalmente vem à memória o tempo mais antigo. Do outro lado do jardim, Hélder escutava sucessos como o 125 Azul, Perdidamente ou Timor, enquanto esperava pelo autocarro e nessa espera lembra uma voz que não vai esquecer tão cedo. Tenho muitas memórias, de há muitos anos para cá. Ele tinha uma voz espetacular e tinha umas canções também muito interessantes. Mas pronto, olha, é assim a vida. A vida que não para, mas que vai deixando para trás artistas como Luís Represas, deixa um legado que vai continuar a ecoar nas colunas de Belém e de muitos outros locais, não deixando que as novas gerações lhe esqueçam o nome. Talvez me encontre. Um trabalho da jornalista Beatriz Félix. As cerimónias fúnebres de Luís Represas começam esta quinta-feira. O velório é aberto ao público entre as 4 da tarde e as 10h30 da noite, na Basílica da Estrela. O funeral realiza-se na sexta-feira e é reservado à família. Na atualidade internacional, Volodymyr Zelensky reuniu-se com uma delegação norte-americana para redinamizar a diplomacia. O presidente ucraniano anunciou esta quarta-feira que esteve reunido com Steve Witkoff e Jared Kushner com o objetivo de encontrar uma solução para a guerra com a Ucrânia, numa altura em que as negociações estão no impasse. E já Donald Trump afirma que o Irão vai estar pronto em breve para um acordo nuclear que trava o conflito. O presidente norte-americano diz que o país islâmico está a ser duramente atingido pelas forças dos Estados Unidos e que um acordo nuclear entre os dois países está para breve. Ainda esta quarta-feira, Donald Trump ameaçou destruir as infraestruturas civis iranianas sempre que o Irão atacar navios no Estreito de Hormuz. Entretanto, o Comando Central dos Estados Unidos anunciou que já iniciou mais ataques contra alvos iranianos. Na 12ª noite consecutiva de ataques, reforçam que o objetivo é degradar a capacidade militar do Irão.
No futebol, o Benfica arranca a época esta quinta-feira com a primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa. Os encarnados jogam frente ao St. Gallen, na Suíça. Na divisão da partida, o treinador Marco Silva admite que a equipa tem um grande desafio pela frente, tendo em conta o pouco tempo de trabalho. Consideramos importante começar da melhor forma e ser competitivos o suficiente, atendendo ao momento da temporada e à temporada pré-temporada atípica que temos tido, por razões de começarmos a competir bem cedo, pela questão do Mundial também, sermos competitivos e estarmos na próxima eliminatória. Esse é o nosso objetivo. Sabemos que é uma eliminatória com 2 jogos, queremos e ambicionamos um bom jogo amanhã e um bom resultado. Esse é o objetivo, sabendo sempre que teremos o jogo no Estádio da Luz na segunda mão. Marco Silva, na conferência de imprensa da antevisão ao jogo, que está marcado para as 7 da tarde desta quinta-feira, com relato e análise aqui na Rádio Observador. Ponto final neste Jornal das 2 da manhã. A informação está de regresso às 2h30.